Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Construir, o podcast que facilita e descomplica a sua vida na construção civil, trazendo sempre as novidades, inovação, tudo que tem de melhor, de tecnologia, boas práticas e muito conhecimento, claro. Então, se você ainda não é inscrito, o que é que tem que fazer? se inscreve e ativa o sino, porque vai vir muito podcast bacana, tem os cortes que a gente posta toda semana. Exatamente. Você só tem a ganhar. É de graça, não paga nada para isso e vai receber uma tonelada de informação gratuita. E incentiva a gente a continuar fazendo esse trabalho, trazendo muita informação de qualidade para você. Com certeza. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Calma, antes do convidado tem um patrocinador. O patrocinador, com o patrocínio exclusivo da Construção Celular. Aquela que traz os blocos de inovação para a tua construção. Se tu tem uma construção que tenha isolamento térmico, isolamento acústico, resistência ao fogo, leveza, economizar na estrutura e uma obra rápida e limpa, tu tem que usar o bloco da Construção Celular. Exatamente. O nosso patrocinador oficial e primeiro patrocinador aqui do canal. Exatamente. Isolante térmico, isolante acústico, 60% mais leve, é só benefício. Então aqui na descrição tem os contatos para orçamento, Construção Celular, tem e-mail, tem WhatsApp. Manda agora seu orçamento que a gente vai tentar encontrar uma fábrica mais próxima aí para te atender na sua região. Show de bola. Agora vamos apresentar o nosso convidado. Alguém muito especial veio hoje aqui. Por coincidência, é o convidado que teve mais visualizações, mais engajamento aqui de todos os podcasts que a gente já gravou. Do único episódio que eu não estava presente. Será que foi por isso, bicho? Será que o pessoal não está Acho que o pessoal não está querendo assistir, não. Mas enfim... E a gente falou sobre vergalhão de fibra de vidro e agora ele vai nos apresentar todo o conhecimento que ele tem, toda a técnica que ele desenvolveu para falar das fibras para o concreto. E nós estamos com Alexandre... É Petri ou Petri? Petri. Bom, desde o primeiro episódio que eu erro isso, mas acho que daqui para uns 5 episódios eu consigo acertar. Seja muito bem-vindo mais uma vez, direto de São Paulo aqui para Recife, para gravar o Pode Construir com a gente pela segunda vez. E para começar, eu queria que você se apresentasse aí, porque tem muita gente que não assistiu o primeiro episódio, né? Vai estar no card para quem não assistiu. Já vou deixar no card, eu não, no editor, na verdade. Deixa no card aqui a edição. E aí assista esse episódio depois desse aqui, porque esse assunto é muito importante. Então, fique à vontade. Perfeito. A cadeira é sua. Primeiramente, pessoal, eu queria agradecer, porque eu sou fã de vocês. Obrigado. Quando eu tive a oportunidade de participar, foi meu primeiro podcast, quando nós tivemos aquele nosso encontro. Foi uma honra falar sobre vergalhão de fibra de vidro. E para mim, vocês são um fenômeno na internet em relação à inovação. O conteúdo de vocês ele é brilhante, porque ele é muito prático, didático, objetivo, e ele traz informações técnicas de uma maneira muito leve. Exato. Para que a gente possa atingir nosso público. Essa é a ideia. E eu, além de tudo, além de fã de vocês, nós somos amigos, né? Isso. Então a gente já se conhece de outros carnavais. E a primeira vez que eu estive aqui, eu estava morando em Recife, a gente até brincou que eu era um gaúcho perdido em Recife, e agora eu sou praticamente um paulista perdido em Recife. Né? A ideia desse encontro aqui, a gente dividir um pouco, de uma maneira também muito leve e lúdica, essa tendência na construção civil, que já é algo muito praticado também em todo mundo, que é o concreto armado aditivado com fibras, ou microfibra ou macrofibra. Então, eu sou Alexandre Petri, sou engenheiro civil, já trabalho com concreto armado há muitos anos já. Não precisa falar quantos anos para não entregar a idade. Exatamente. eu tenho aprendido isso muito com as mulheres hoje, que elas têm dito isso muito bem, né? Que a gente tem que ter artimanhas para poder sonegar a nossa idade. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Eu sou engenheiro civil, trabalho com concreto armado há muitos anos. Tive a oportunidade de participar do início do vergalhão de fibra de vidro nessa jornada de transformação do Brasil, onde a gente está vendo muitas inovações. E a prova disso é quem não está inovando está ficando para trás. Essa é a palavra de ordem na construção civil, inovar. Por quê? Eu até brinquei com vocês antes, eu disse que eu ia filosofar um pouco, porque de lá para cá, do nosso último podcast, eu tenho vivenciado muito mais a construção civil do que eu tinha vivenciado antes. Antes eu estava mais na parte de desenvolvimento de produto, planejamento estratégico, e hoje a gente brinca que é hands-on, que é mão na massa mesmo, né? Então essa questão de... A fibra
no concreto armado, ou em argamassas estruturais ou não estruturais, ela já de muitos anos, ela já é, entre aspas, um vilão para o aço. Por quê? De 2016 para cá, o que nós tínhamos hoje era só uma alternativa nas argamassas estruturais, ou no cimento, ou no concreto armado, era ou tu armava com aço, ou tu não armava. Aí tu tinha as patologias, etc. Exato. E isso o mundo vem mudando com isso. A gente está aprendendo que quando tu tem sistemas construtivos inovadores e que a gente tem binômio economia e segurança, que vai evitar as patologias, os problemas da nossa obra, a gente começa a economizar. E isso é dinheiro no bolso. Isso é o que mais a gente preza hoje, é que a gente tenha segurança, ou seja, que o pessoal brinca, tá, mas vai cair o meu prédio, minha casa vai cair? Não, não vai cair, meu amigo. Isso já está consolidado. Agora, a gente tem um grave problema que nós estávamos falando aqui nos bastidores também, né, que eu revelo aqui um pouco, que quais as dores do construtor, do empresário ou da construção civil? É hoje uma mão de obra. Hoje, o que acontece? Se a gente não construir bem construído, com sistemas construtivos muito bem definidos e determinados, onde nós temos segurança, a gente vai ter que voltar para corrigir depois. Sim. Isso é uma das questões. E isso é hora homem, isso é prejudicial para nós que trabalhamos hoje, que a concorrência está muito acirrada em tudo, nós trabalhamos com as margens mais apertadas. Já era que antigamente o lucro da construção civil era 100%. Não é mais. Faz bastante tempo. Muito tempo. Agora, inclusive, sobre esse ponto, grandes construtoras já sofrem com essa questão de garantia, de manutenção, atendimento à garantia, fazer manutenção. Muita construtora grande já sofre. A gente, pelo menos aqui, que a gente está inserido no mercado de Pernambuco e a gente conhece mais as incorporadoras e construtoras daqui, aqui a gente já vê uma demanda grande e crescente disso. Então, assim, algumas construtoras já entenderam que se ela não mudar a forma como ela constrói, a auxiliar a tecnologia na construção, ela vai acabar, a margem que já era pequenininha vai pro ralo. Porque, né, o que acontece? Hoje uma construtora, quando ela vai contratar um contrato de empreitada para um prestador de serviço, dependendo do escopo do projeto ou do trabalho, ela vai solicitar que tu tenha um seguro. Esse seguro é para evitar o quê? Porque hoje é um índice muito alto de, inclusive, os empreiteiros que começam uma obra e não terminam. Por vários motivos. Sim. Ou que pegaram mal, ou que não tem uma mão de obra qualificada, ou que escolheram até o produto equivocado. Ou gestão financeira também, né? Acontece muito. Muito. Isso a gente vive na pele hoje, essa demanda. Então, quando a gente tem hoje uma escolha de um produto, uma escolha de um sistema construtivo, algo que a gente vai ter uma construtora séria também, que faz um contrato com a gente, que eu vou ter que garantir a minha mão de obra de execução também por 5 anos. Então, o que acontece? Eu não posso estar numa sala de estar de um apartamento de alto padrão, onde apareça uma fissura, uma trinca, numa parede de uma sala, por exemplo. Então, hoje, as construtoras estão sim tomando esse cuidado e elas estão inovando também, adicionando alguns produtos elásticos, rígidos, flexíveis dentro das argamassas ou dos rebocos, para que a gente tenha uma segurança muito mais alta também. Exatamente. O Alexandre, como foi que você chegou nessa questão das fibras? Da onde você veio e como você caiu de paraquedas nesse tópico de tanto do vergalhão quanto das microfibras? Essa é uma questão interessante, porque quando a gente trabalha numa grande empresa, a gente estuda muito marketing, estratégias e qual o nicho que a gente quer atingir. Quando a gente trabalha com aço, por exemplo, a gente quer que o nosso produto seja aço. É natural. Quando a gente trabalha com cimento, que a gente quer desenvolver que sejam produtos cimentícios ou que tenham um cimento agregado. Quando eu saí do setor siderúrgico, que eu fui para o vergalhão de fibra de vidro, eu estava trabalhando com compósitos estruturais. Esses compósitos estruturais, que a gente até falou em aquele outro momento, a gente está falando de matriz e reforço, que é para ter uma composição diferenciada dentro do concreto armado, onde que vai complementar o aço. De novo, nunca substituir, sempre complementar. Agora traduza tudo isso aí. Que muita gente não vai entender. Vou traduzir, dando o exemplo que eu dei da outra vez também. O nosso corpo humano, ele tem uma estrutura óssea, onde nós temos algo rígido e algo mais flexível que dá sustentação, que são os ossos e os músculos. Então, na verdade, os ossos e os músculos são matriz e reforço. De certa maneira, é. Assim como o aço,
nós temos uma barra de aço onde tem lá as ligas metálicas mais carbono, que vai dar o reforço estrutural que a gente precisa. Essa denominação, que ela é mais homogênea, porque ele tem lá uma certa rigidez, vem do setor químico e mecânico, que as barras de FRP, que são Fiber Reinforced Polymers, são fibras reforçadas com polímeros, nós temos essas composições e essas matérias-primas que eu comecei a estudar muito, que foi a fibra de vidro. Que dentre desses reforços que a gente tem das matrizes, por exemplo, nós temos aramida, basalto, carbono, grafeno e o próprio vidro. Quando a gente começa a estudar, eu estava no ramo do aço, nós tínhamos já muitos orçamentos que a gente participava e a gente falava, pô, perdi para fibra. Só que naquela época só existia macrofibra de aço, que é como se fossem uns grampinhos, que eles são ondulados. Aquele lá tem um produto, né, que tem uma grande siderúrgica que produz isso, que o nosso objetivo aqui o único patrocinador que a gente fala é o nosso, né? É isso aí. Então, assim, esse material já começou a me despertar esse interesse lá atrás, quando eu trabalhava nessa siderúrgica. Então, a gente começou a ver o quê? Que esse produto, ele tinha muitas vantagens em relação ao aço. Por exemplo, custo. Ele já era menor do que o aço. Segundo, o que o pessoal tinha um grande problema? Mão de obra, porque eu precisava armar um piso industrial. Eu tinha que ter espaçamento treliçado, eu tinha que ter... As barras de transferência a gente mantém hoje pelo tamanho dos panos, né? Isso não muda ainda, mesmo até com a fibra a gente usa por questão de dilatação das placas. Agora, quando a gente fala neste produto, eu comecei a estudar mais quais eram os produtos que poderiam agregar ao nosso negócio hoje, que a gente estava inovando com o vergalhão. Então eu comecei a estudar que já existia uma norma determinada hoje para macrofibra e já tinha muitas empresas, muitos calculistas já dimensionando as microfibras. Inclusive em soluções, por exemplo, para pisos armados ou outros não armados, ou, por exemplo, para artefatos de cimento, artefatos de concreto, onde a gente conseguiu, inclusive, se conhecer para onde que são as melhorias que a gente vai ter no nosso produto, na rigidez da peça, evitar a exudação, reduzir aguacimento, isso que tu, inclusive, eu aprendi contigo isso. Comigo? Tá? O professor aqui é você, eu estou aprendendo com você. Não, sempre foi uma troca muito boa, né, Thiago? A gente tem a nossa parceria, ela já vem de longa data e a gente conseguiu desenvolver juntos um produto que hoje é um fenômeno. Com certeza, com certeza. E eu não sei se eu acho que você sabe, que eu já lhe comentei várias vezes, mas depois que eu comecei a aplicar as suas fibras nos nossos blocos, o resultado mudou bastante, bastante. E o que eu mais gosto delas, eu não sei nem se esse é o principal quesito, o principal benefício dela, é a questão dela segurar, dela reter a água dentro da massa. Isso ajuda muito na hidratação do cimento e melhora assim, absurdamente a resistência do bloco. Véio. Thiago, e assim, a gente tem qual é o nosso vilão? O nosso grande vilão é a cultura. Porque enquanto as pessoas elas não fizerem conta como tem que ser feito, onde o que vai valer é a última linha, inclusive nos custos diretos e indiretos do seu produto, o que o pessoal pega? Mas quanto custa o quilo? X? Não, mas vai me aumentar, eu não consigo repassar isso para o meu cliente. Aí que se engana, porque a gente tem, na verdade, que pensar na solução. Quando a gente pensa na solução, a gente começa daí a romper as barreiras, as culturais. Então, voltando à questão da fibra, a gente tinha, como eu estava trabalhando com o produto para adicionar o concreto armado, eu comecei a pensar o que poderia agregar ao negócio. Então, a microfibra veio e eu comecei a estudar. Onde que eu uso a de fibra de polipropileno, de PP? Onde eu uso a fibra de vidro? Quais são as barreiras culturais que nós temos aí, que elas existem e são várias? Então, esses cuidados que a gente tem que ter de como que a gente vai romper isso, quais são as características mecânicas que tem de diferença entre o vidro e o polipropileno. É um tema bastante legal da gente discutir aí ao longo do nosso bate-papo para a gente poder chegar aí a elucidar melhor esse tema aí para todo mundo. Engraçado essa questão de fazer conta, que a gente passa diariamente por isso, muita gente que quer comparar só o preço do tijolo com bloco. E aí essa conta nunca vai bater. Mas falando em fibra, né, que é o nosso foco, eu já fiz piso só com a fibra, sem o aço. Então, eu já fiz um piso que eu preciso de um reforço maior, então a gente fez com tela metálica e fez com a fibra para evitar
fissuração, retração, a questão de segurar a água no traço. Isso aí. Mas alguns pisos que a capacidade de carga era menor, a gente fez só com a fibra e teve um resultado excelente. Você conheceu esse piso lá? Sim. Você conheceu esse piso lá na fábrica, aquele piso ali da frente, que é onde recebe o caminhão, ele só tem fibra e não foi uma espessura muito grande de concreto. Só tem fibra e tem anos lá sem nenhuma fissura, sem nenhuma rachadura. Agora, claro, além de fazer corretamente, foi feita as juntas e tal, né? Todos os cuidados foram tomados. Mas a economia que a gente teve ao usar só a fibra contra a usar a tela metálica foi muito grande. E isso, né, nós precisamos ter um estudo muito, muito grande a respeito disso, porque a gente precisa, lá no fundo, eu digo, porque nós fazemos contas, mas a gente ainda precisa fazer engenharia. A engenharia que a gente precisa fazer disso é estar fundamentada em conhecimento técnico e com base de fatos e dados de ACI, que é a norma internacional, a gente pega a norma brasileira e a gente faz uma composição, porque esse Brasil ele é muito grande. Então, o que a gente faz? Por exemplo, qual é o solo que a gente está aplicando esse tipo de material? Aqui do Pernambuco, por exemplo, nós temos um tipo de solo. Ah, mas eu vou para o litoral de Santa Catarina, é outro tipo de solo. Eu posso só usar microfibra? Então, essa engenharia muito bem embasada que nos dá essa segurança de usar. Porque para nós usarmos um produto novo, a gente tem que estar seguro, porque é o nosso nome, é o nosso CREA que está envolvido nisso. E quando a gente aplicou esse produto também aqui no Pernambuco, a gente fez um teste. Dos 80 mil metros de piso que a gente construiu aqui, executou aqui no Pernambuco, nós usamos o vergalhão de fibra de vidro, nós usamos barras de transferências de fibra de vidro, nós usamos a tela de fibra de vidro e nós usamos também somente a microfibra em alguns panos para teste. Isso já faz quase 4 anos, estão lá íntegros, intactos, sem um tipo de fissura, com movimento de empilhadeira, com armazenamento de material, com cargas de 6 toneladas por metro quadrado. Caramba! E é um piso carregado. Hoje podemos convidar vários institutos tecnológicos... Só um parênteses. Para quem não tem noção nenhuma de o que são 6 toneladas por metro quadrado, uma laje de coberta convencional ela vai estar projetada ali para 250 quilos por metro quadrado. E a gente está falando de 6 mil quilos por metro quadrado, ou seja, 4 vezes 6, 24 vezes a carga de uma laje de coberta convencional. Exatamente. Só para elucidar. Exatamente, continuar. Perfeito. Então, como nós temos o chamado coeficiente C, né, no Brasil, que é algo natural. Deixa só o C mesmo. Não, coeficiente C, nós temos esse fator que é o seguinte, a gente precisa superdimensionar, porque nós também nós temos muitos produtos que nós estamos aplicando que são jovens. Produtos que são jovens. Então, assim, só que hoje, de novo, quem ficar para trás e não fizer engenharia e fazer conta, nós vamos ter um produto hoje de um concreto que pode ser adicionado hoje, um concreto de ultra alto desempenho, que nós temos aí resistências de mais de 80, de 100 gigapascal, MPa de resistência. É muita coisa. É muita coisa. Então, hoje, de novo, nós temos o aço evoluindo com o advento da fibra de vidro, que a gente chega a 1.200, 1.300 MPa de tração. Hoje nós temos um aço que vai a 700 MPa, ou seja, todos estão evoluindo porque ninguém pode ficar para trás. Então nós que somos essa geração agora, que está vindo com todos esses produtos inovadores, a gente precisa provar por A mais B que já deu certo. Gostei. A geração da inovação. Isso aí. Geração da inovação. Gostei. Alexandre, para a gente começar na parte técnica do assunto, que eu sei que tem muita gente que precisa saber disso. Sim. Dá aí um resumaço aí, assim, uma introdução de fibra. Quem não sabe nada de fibra, quais são os tipos de fibras, comprimento, resistência, para que elas servem, aço, polipropileno, vidro, né? Bom, propriamente dito é o seguinte, nós temos hoje a característica mecânica dos dois materiais de polipropileno e de vidro que são semelhantes, tá? Nós temos o que diferencia entre as duas? Densidade, tá? Que significa o que é densidade? Os professores me ajudam a explicar. Significa qual é a volumetria dela, o peso que tem por X centímetros cúbicos em determinada área. Isso aí. Então, vamos traduzir. 1 litro de água pesa 1 quilo. Pronto. Ou seja, a densidade da água é 1. Sim. É 1 quilo por litro. É o peso do volume, né? Peso do volume. O peso para aquele volume específico. Exato.
O que a gente tem com isso? Que aí entra um dos dilemas da diferença entre o polipropileno e o vidro. O que nós temos uma diferença na densidade. A densidade que é o quê? O vidro ele é mais denso. Então, na teoria, para ele ocupar o mesmo volume, eu teria que aplicar uma quantidade um pouco maior desse produto. Esse é o primeiro ponto, tá? A diferença entre os dois. Segundo ponto, que nós temos a natureza do polipropileno, ele já é álcali resistente. E o vidro, ele tem diversos tipos de vidro. Nós temos o vidro álcali resistente, o vidro resistente à eletricidade, o vidro resistente à condutividade térmica e elétrica. Nós temos outro que tem resistências, que tem chamados vidros de alto módulo. Então, nós temos vidro de alto módulo e álcali resistente. Só que esse produto é um produto que ele é muito limitado no mundo, porque diferente das... Hoje, produtores de fibra de vidro no mundo são vários. A gente pega o exemplo China, lá tem mais de 30. Só que os principais, eles são muito equiparados ao aço. Quais são os principais players do aço no mundo? São lá 12 para cima, do vidro também. Então, esse grande dilema que a gente tem. Se a gente utilizar o produto certo para adicionar o nosso concreto, nós vamos ter ótimos resultados. O que acontece é que, de novo, o pessoal pega, sem conhecimento, qualquer vidro, vai lá, picota ele, joga no concreto e não dá certo. Isso é uma pergunta importantíssima. Você falou assim, se a pessoa pegar o produto certo, e a pessoa que não é da área, aquela pessoa que vai construir a casa dela, ou vai construir um galpão, às vezes ele quer construir kitnet para aposentadoria, e ele não tem conhecimento nenhum, como é que ele vai escolher o produto certo para a obra dele? Como é que você recomenda? Hoje em dia, essa é uma pergunta bem, ela é capciosa, né? Só que é o seguinte, hoje nós temos o YouTube, hoje nós temos as mídias sociais, hoje nós temos muita gente boa, nós temos muitos canais sérios que levam essa informação de uma maneira muito didática, muito lúdica. Então, se a gente tem hoje mais negócios como este, mais podcasts, pró-podcasts, que sejam eles vários e que levem informação correta, com pessoas sérias, que eu não tenho interesse hoje nenhum em vender o produto A, B ou C, porque eu não estou defendendo marca nenhuma. A minha intenção desde o primeiro podcast foi levar a informação correta. Então, quando a gente tem hoje a informação correta, porque essas pessoas que talvez não tenham o grande estudo, que o conhecimento deles é empírico, né? Ou seja, o mundo ensinou para eles, hoje eles vão lá e pesquisam na internet e vão ver, vão ter acesso à informação. Porém, um detalhe, as pessoas vão no preço, esse que é o errado. Porque nós temos um caso muito triste, que é, por exemplo, hoje procura microfibra para concreto, vai para o Mercado Livre, vai ter lá uma embalagem de X, a 5 vezes menos do que eu compro, inclusive. Cara, tem coisa errada. Não existe mágica. Se construtoras sérias, multinacionais, gigantes desse mercado vendem a, por exemplo, R$40 o quilo de uma fibra dessa, como que eu vou pagar 6? Cara, tá errado. É o mínimo que a gente tem que ter, ou seja, essa é a compra que o cara está comprando gato por lebre. Esse ele está sendo extremamente equivocado, só que às vezes, infelizmente, a nossa construção no coeficiente C, ela é tão grande que às vezes ele usa o produto errado e nunca dá problema. Mas ele não estudou, não pesquisou. Se a gente vai fazer ensaios técnicos, se a gente for fazer o estudo a fundo, a gente pesquisa, por exemplo, como que o muro do vizinho, o cara colocou uma treliça nos pilares e está lá de pé até hoje. Graças ao grande pai. Porque não era para acontecer. Mas tá errado, não pode, porque a gente sabe que o pilar tem que ter uma seção retangular, tem norma. E por que tem norma? Nós não temos uma equipe técnica lá brincando de escrever um texto de 104 páginas. Só para escrever como faz, como não faz, como ensaia, como recebe, como orienta. Então, eu acredito que o nosso trabalho aqui para a sociedade, ela é tem que ser muito valorizado. Engraçado que o Brasil, tu não tá falando nada hoje, Hoje eu vim para aprender. Tá observando, né? Eu vim para aprender. Mas o Brasil, ele é muito beneficiado porque a gente não tem placa tectônica, né? Então, assim, não tem terremoto, não tem vários... Não tem furacão, não tem tsunami. Exatamente, várias coisas a gente não é acometido. Então, acaba que mesmo uma estrutura que, se você for para a ponta do lápis, não é para ela estar em pé e ela tá...
Só que talvez ela nunca tenha problema por conta disso, que a gente não tem essas intempéries. Então, talvez por isso que as pessoas no Brasil valorizem um pouco menos o esforço técnico. Enquanto que vários países, principalmente se a gente olhar América do Norte ou Europa, ou principalmente Japão, que o cara tem que projetar o prédio para suportar um terremoto de 10, um terremoto não sei quanto, e o prédio tem que ficar lá inteiro, não pode cair, senão vai matar 1 milhão de pessoas. Então, com certeza, a pessoa lá no Japão não pensa assim, não, pô, eu vou chamar Zé aqui na esquina e eu vou mandar ele construir aqui e vai dar certo. No Coisa do Japão, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho certeza que não tem uma obra que você não tem um engenheiro, não tem um responsável técnico de fato pelaquela obra, né? Esse comentário ele é muito pertinente, só que é uma pena que nós temos pouco tempo, porque se nós formos filosofar como eu estou pensando hoje, a gente teria que criar uma novela cast. Aí a gente faz outro podcast de filosofia da engenharia. Vai ter uma bronca, porque aí ele vai ter que pedir música no Fantástico. Vai ser o primeiro convidado a fazer 3 episódios. Mas só para elucidar isso, o que acontece? Nós temos as grandes indústrias hoje no Brasil, que são as que têm mais informação. Por exemplo, cimento. Quando eu trabalhei com aço, inclusive para determinar estratégias em relação ao aço e para quais caminhos seguir, eu ia para informações do cimento. Porque o cimento hoje, não sei se vocês sabem, qual é o produto mais vendido no mundo? Vocês sabem qual é? Agora, depois de Coca-Cola, qual? Coca-Cola? Não é Coca-Cola. É água. Água? O produto mais vendido no mundo é a água. E o segundo produto mais vendido no mundo é o cimento. O terceiro deve ser a Coca. Provavelmente. O cimento? Cimento. Caramba. Só que o cimento, ele tem uma informação de mercado que a gente faz cálculo de consumo per capita de cimento por região, por CEP. Então, quando eu vou colocar uma siderúrgica, por exemplo, em determinado lugar, eu vou lá, vejo qual é a população, qual é o consumo per capita de cimento e vejo se ela vai ter consumo ou não. Então isso é importante a gente estudar para poder tomar as decisões. O que acontece? Só que quando a gente vai estudar o cimento, concreto armado, etc., a gente chega a uma informação muito voltada ao que tu comentou agora, que é em relação a, hoje, mais de 35% da construção civil do Brasil ela é informal. Ou seja, ela é a pessoa que já fez uma vez, deu certo e foi lá e fez, mas eu já fiz 1000 casas, eu já fiz tantas, estão todas aí de pé. Claro, porque nós temos hoje uma estrutura um pouco mais do solo, mais bem estabilizada no Brasil. Porém, esses outros países, eles são muito mais desenvolvidos que nós em relação à engenharia. Então, sistemas construtivos lá, por exemplo, por que nos Estados Unidos se usa 80% não é concreto armado e sim construções metálicas? Porque lá tu já tem é o inverso do Brasil. No Brasil, a gente, dos 18 meses de uma obra, por exemplo, 2 é planejando e os 16 executando. Nos Estados Unidos é o contrário. Quando tem esses 2 de planejamento. Quando tem. Nos Estados Unidos é 16 planejando e 2 executando. Porque daí nós temos construções limpas, rápidas, ágeis e que tu tem lá hoje uma construção muito mais rápida. Isso aí. Alexandre, voltando para o assunto, porque senão a gente vai entrar no podcast filosofia. Se a gente filosofar de novo, eu vou mudar o tema. Vou tirar a fibra e vou botar filosofia da engenharia. Boa. Que é um bom tema também para um outro podcast. Também, fica para o próximo. Explica aí, tecnicamente, como é que funciona a fibra dentro do concreto. Eu sei que você entende muito de concreto, você é pós-graduado nisso, né? Sim. Pronto. Como é que funciona dentro? Ela substitui o aço? Ela combate tração? Explica pra gente aí. Bom, a microfibra, ela não tem função estrutural. Ela pode combater e melhorar a trabalhabilidade do concreto que tem diferença no aço. Por isso que nós armamos o concreto, porque são produtos distintos para atender determinadas características. A compressão, tração, módulo de elasticidade, etc. Flechas, flexões e assim por diante. Quando a gente adiciona a microfibra no concreto, nós temos vários ganhos, tá? Mas eu não recomendo que nós substituímos ele pelo aço. Existem determinadas aplicações que ele pode substituir, porque na verdade determinadas placas elas podem até considerar que não sejam nem armadas.
por determinadas cargas. O tipo de solo que eu vou ter vai ser um trânsito de pedestre, vai ser uma quadra poliesportiva onde vai só ter crianças jogando e a gente não vai ter risco nenhum à integridade dos seres humanos. Então, assim, existem alguns tipos de aplicabilidade que a microfibra pode sim substituir o concreto armado. Tem uma calçada de concreto, você falou mesmo, para pedestre, tem muita gente que faz 5 centímetros de concreto e sem fibra, sem aço, sem nada. Depois não sabe porque também tá ali quebrando, fazendo buraquinho, mas... Que tem a trabalhabilidade, raiz de árvores, tu tem, mas eu vou bem no passeio onde tem entrada de veículo, a gente vai ter que armar ou vai ter que dimensionar diferente, de novo, fazendo engenharia. Então, em alguns casos, ela pode substituir por questões de armadura mínima. Agora, eu não recomendo. Agora, em diversas outras aplicações, que nós temos aí, por exemplo, 50% das aplicações no concreto armado, ela pode fazer uma composição com aço. Ela pode aumentar a resistência do concreto, ela pode evitar as fissuras de trabalhabilidade e retração. Eu posso ter o combate ao fenômeno de exudação, que esse eu reaprendi contigo também. Nós temos a retenção da água, que nós temos uma melhora também que nós temos aqui no Nordeste hoje com essa temperatura muito alta. Se a gente não tomar o devido cuidado, vai fissurar tudo. Então, nesses casos, ela pode melhorar a trabalhabilidade do aço. Então, hoje, nós podemos, como eliminar o aço? Nós podemos usar a macrofibra, que daí sim ela tem resistência à tração e ela tem uma trabalhabilidade perfeita. Pergunta, a microfibra e macrofibra que está falando é de polipropileno ou também tem a microfibra de vidro? Diferente, são diferentes produtos. Porque, na verdade, hoje a gente citou a microfibra de vidro, de polipropileno, mas a gente também está focado mais na solução da microfibra em si. Tá. Então, na verdade, nós vamos atender as características, por exemplo, físicas do produto. A microfibra, ela tem normalmente de 12 a 15 milímetros. Tá? Por quê? Porque ela adicionada a concretos, ela vai ter um comportamento diferente. Mas quando eu não tenho concreto armado, eu vou ter, por exemplo, um reboco de uma fachada, onde eu vou ter lá uma posição solar, que vou ter lá uma exigência térmica muito grande. Microfibra cabe e combate perfeitamente. Eu vou ter artefatos de cimento, artefatos de concreto, isso. Vou ter blocos de concreto, blocos de cimento, vou ter telhas, tem telhas que se usa também esse tipo de produto, porque ela vai ter contato direto com a variação térmica do clima. Então, a gente usa nesses aspectos. Então, nesses movimentos, assim, a gente tem uma equiparação e ela tem uma utilização muito grande dentro da nossa construção civil. Então, eu tenho muito cuidado em falar isso, porque se eu falo que ela tem características mecânicas que podem atender ou ter equivalência ao aço, nós vamos receber pedradas. Então, a ideia é que daí todo mundo vai usar, mas eu vi lá no podcast que ele substitui. Não substitui sempre, porém, às vezes pode substituir. Sim, mas isso aí você está falando da macro, né? A macro pode substituir. A microfibra, não necessariamente eu vou armar todos os meus elementos estruturais. Não necessariamente, quer dizer, os elementos que são passíveis dessas considerações. Então, por isso que a macrofibra ela tem um comportamento diferente. Aí, a macrofibra que a gente está falando, ela pode ter Normalmente, o processo de fabricação, eles levam em sigilo hoje, porque isso daí ele faz parte do processo industrial. Mas a alma dele pode ser polipropileno, pode ser basalto, pode ser aramida, pode ter um tipo de resina que ela pode ter... Poliéster não, que o poliéster ele não é álcool resistente, então eu não recomendo. Mas esse tipo de produto que a gente vai ter, que ela vai combater o aço, porque na verdade, quando a gente vai concretar, o nosso ponto crítico da nossa concretagem são os 7 primeiros dias. E daí ela combate a retração inicial. Porque daí depois nós vamos atingir a curva de resistência dela muda. Todos já falaram já isso, 14, 21, 28 dias e assim por diante. A idade do concreto ele vai estabilizar mais a sua resistência. E onde o ponto crítico é os 7 primeiros dias. Aí que ela combate essas fissurações também. Por isso que é importante a gente também adicionar. Muitas concreteiras já estão usando, já dentro do seu processo de fabricação, o cliente já exige argamassas estabilizadas, onde a gente vai usar argamassa para assentamento, argamassa para reboco, já estão vindo com microfibra, desde a concreteira, por necessidade do cliente. Entendi, bacana.
E em qual tipo de obra geralmente eles estão utilizando as micros e as macros? Por exemplo, se eu vou fazer uma laje, é interessante utilizar a micro, a macro. Se eu vou fazer pilar, se eu vou fazer viga, se eu vou fazer galpão pré-moldado. O piso, eu sei que usam muito no piso. Mas diz aí, assim, qual tipo de obra que eles usam mais? Tecnicamente, onde se usa mais, onde são elementos estruturais apoiados. O que significa isso? Pisos, principalmente pisos, calçadas, quadras poliesportivas. Vou usar, por exemplo, numa capa de laje, que eu vou ter só o cobrimento do material. Posso usar macrofibra? Também posso. Eu não posso dizer que nós vamos eliminar o aço, porque o formato da peça e a sua continuidade, ela tem ela divide as cargas dentro do nosso elemento estrutural. Então, existem necessidades, às vezes, de elementos de distribuições de cargas que são... Aí o pessoal vai me dizer, mas eu tenho uma capa de laje que eu tenho um vão de 6 metros, onde eu tenho uma treliça de 40 de altura e eu vou ter que ter uma capa de laje. Amigo, não usa. Tu vai usar tela, tu vai usar armadura em aço. Ponto. Nós não vamos sempre substituir. Sempre vão ter casos que precisam ser consultados um engenheiro ou alguém técnico. Sempre vão ter casos. Então, onde eu tenho mais segurança para utilizar esse produto, a macrofibra junto com a microfibra. Pisos industriais. É o carro-chefe hoje dessa aplicação. E qual é o queridinho hoje? O queridinho que estão se usando muita macrofibra, que é os PUCs. Que é o quê? Pavimento urbano de concreto. Hoje esses BRTs estão se usando muito a macrofibra, porque as macrofibras estão vindo com resistência muito altas, a tecnologia está muito boa e o pessoal está usando direto, porque são contínuos, são muitos quilômetros de concretagem, eu tenho um volume muito alto de concreto. Como é que eu vou armar isso? Como é que eu vou usar tela? Hoje a tela vem em painel, antigamente se usava muito tela em rolo. Por uma questão de segurança, quando a tela, tu abre ela tende a estourar. Então, ela por uma questão de segurança. Somente para indústrias da construção, por exemplo, quem fabrica tubos de concreto que se usa telas em rolo, que são as MFs, PBs, ponta e bolsa, daí se usa esse. Mas, normalmente, convencionalmente, se usa hoje telas em painel, 2,45 por 6 ou 2 por 3 Sim. do aço. Por que, então, hoje se usa a macrofibra nesses pavimentos urbanos de concreto? Mas a gente teve aqui, não sei se você conhece, a BR-232, ela foi triplicada e um trecho de 6,8 km mais ou menos. E eu particularmente não vi se utilizaram, né? Eu vi que eles utilizaram a tela, mas eu não vi se utilizaram a macrofibra porque o concreto já chegava usinado. Pode até ser que tinha macrofibra naquele concreto, mesmo a gente sendo técnico não dá para ver, né? Mas talvez tenha utilizado, né? E se não utilizaram, fizeram errado, né? Porque era bom ter considerado o uso, né? Exato. Agora uma pergunta, o paver, o pessoal não usa nem a macro nem a micro, pelo que eu vi, né? Pelo que eu conheço de vários fabricantes de paver, eu nunca vi nenhum deles falando de usar a micro ou a macrofibra no paver. Você já viu algum fabricante usando? Porque, na verdade, assim, qual é o fundamento, como é que eles fabricam o paver hoje? Geralmente com a máquina ali prensado, né? O que acontece? Dependendo do tipo de mecanismo que a gente tem de condução, nós temos hoje os aditivos e aglomerados dentro do concreto. Dependendo de como for a situação de processo de fabricação, nós estamos ainda estudando, por exemplo, como que é o comportamento da macrofibra e da microfibra dentro de uma betoneira, por exemplo, ou dentro de uma projetora de argamassa. Será que ele não vai criar os ouriços? Será que eu não vou ter pontos concentrados? Como é que vai ser a homogeneidade dele? Então, existem algumas indústrias que elas estão evitando um pouco e estão evoluindo aos poucos até para a gente poder destrinchar um pouco melhor. Porque é uma coisa a gente poder ter um processo que é artesanal, que é o do concreto hoje via betoneira, e hoje do processo industrializado, que é praticamente uma impressora 3D, o paver, né? Hoje. Pois é. Eu posso até estar falando besteira, mas assim, usando a microfibra todo dia e vendo o resultado que ela agrega ao nosso produto, eu vejo que esse produto não deve ter esse comportamento que tem no nosso bloco numa massa seca. Por exemplo, num produto prensado, como verdade. É o paver, num bloco prensado por uma máquina. Porque a fibra ela molha, ela absorve água e ela praticamente ela se torna parte da massa por causa da umidade. Quando você trabalha com a massa seca, que ela vai ser prensada, eu acho que a fibra não vai ter esse mesmo comportamento. Lógico que exige um estudo
mais aprofundada. Mas aí, diferente do paver e do bloco que é prensado, então para os tubos de concreto talvez fosse interessante. Eu também não vi fabricante dizendo que utiliza. Aí nós vamos usar um tema chamado precisamos estudar mais. Porque, por exemplo, como é que são feitos os ensaios hoje de resistência dos tubos? Nós temos diversos tubos hoje que eles são normalmente licitados, tá? Então, por exemplo, hoje, quando nós vamos ter, que tipo de fluidos teremos dentro dos líquidos? Que tipo de solo? Como que vai ser o adensamento desse solo? Vai ter tráfego de veículos pesados? Então, eu entendo que é um tema muito legal da gente poder estudar e ensaiar hoje dentro do concreto armado, que são as indústrias de pré-fabricados, que são os fabricantes de tubo. É bem interessante. Não é uma prática hoje, e eu desconheço quem usou macrofibra nesse sistema construtivo ainda. Muito bom. Agora, uma coisa é certa, se o cara está usando, ele não vai sair dizendo que usa. É lógico. Segredo de produção. Se for segredo, ele não vai falar O único abestalhado que sai dizendo a todo mundo que usa no bloco sou eu. E ainda gravo para todo mundo ver no YouTube, mas ninguém faz isso. Mas sabe, Thiago, que é interessante isso, porque assim, ó, quando eu tive a oportunidade de participar da escrita e da elaboração da norma do FRP no Brasil, tá? Então participei como ouvinte, contribuí, é tudo muito bem fundamentado. Tudo sempre muito bem com ensaios, com resistências, com um processo de fabricação, e o tubo não é diferente. Só que a norma do tubo ele é muito parecida da norma do poste, por exemplo. Os ensaios de flexão do poste hoje, eles podem parecer mais artesanais, mas eles têm critérios muito, muito sérios e muito, muito complexos, tá? No tubo não é diferente. Então, quando a gente tem hoje um detalhe de que se na norma não está escrito como que eu vou fabricar e ele não permite, e ele está ausente a inserção da macrofibra, o pessoal não pode usar. Entendeu? Então, dependendo do tipo de tubo que ele vai fabricar, eu vou fabricar tubos para minha fazenda porque eu vou... são para condução do esgoto pluvial que eu tenho na minha chácara. Tudo bem, são coisas mais artesanais ou empíricas que faz parte da construção informal. Mas a construção formal, que ela é licitada, ou que ela faz parte de uma norma, ela tem lá um memorial descritivo onde tem que ter escrito quais produtos eles vão ter, atendendo até o traço, ele diz o que ele vai aplicar nessa elaboração de tubo. Legal. Bacana. Porque ele falou de poste, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas o poste mesmo... os vergalhões de fibra de vidro, eles já deviam ser utilizados na armação de poste, porque o que mais a gente vê, pelo menos aqui em Recife, é poste com o aço exposto, poste caindo aos pedaços, porque o aço começou o processo de corrosão. Então, se a gente conseguisse utilizar a fibra de vidro na fabricação, não digo a fibra, né, eu digo o vergalhão de fibra na fabricação do poste, pelo menos esse ganho ia ter grande, né? São os estudos e a evolução do produto, porque nós temos que ter hoje, por exemplo, o nosso tema não é o vergalhão, né? Mas a gente sempre acaba puxando, porque o meu nome, a minha pessoa está ligada a esse assunto de uma maneira muito forte. Mas, por exemplo, qual é a grande peculiaridade do vergalhão de fibra de vidro em relação ao aço? É o módulo de elasticidade. Então, quando a gente tem hoje, por exemplo, o comportamento do concreto, da argamassa do concreto no poste, e nós vamos ter um ensaio de flexão, que a gente bota lá no cavalete, faz o torque nele, etc. O problema do vergalhão de fibra de vidro é que a resistência dele à tração é muito alta. Então, o que iria acontecer? Ele iria acontecer o seguinte, ó, ele iria ter uma flexão alta, tá? E ele não iria romper, então eu iria romper o concreto possivelmente antes do que se fosse no aço. Então, no aço, ele teria porque o módulo de elasticidade dele é mais alto, ou seja, a condição dele de flexão, ele é muito melhor. Então, a própria situação do vergalhão, quando a gente trabalhar, por exemplo, por que não o aço trabalhar em conjunto com a fibra de vidro? Num poste, por exemplo, que nós temos maresia em região de agressividade muito alta aqui. Isso. Perfeito. Então, sempre trabalhar em conjunto com o aço. Essa é sempre a ideia. Isso aí. Ô Alexandre, show. Falando um pouquinho a gente falou muita vantagem, muito benefício, fala um pouquinho das desvantagens. É importante. Quais as desvantagens que você visualiza hoje na utilização das fibras? Tipo, normatização,
o pessoal que não gosta, não vê isso como uma boa prática, entendeu? O que é que você considera como principais desvantagens? Preço? Para mim, a única desvantagem é o seguinte, a desvantagem, ela acaba sendo na utilização, tá? Por exemplo, o custo, ele acaba, de novo, o custo pessoal que não faz a conta, ele vai achar que vai estar só agregando custo e não vai ser vantajoso. Quando ele olha a última linha, por exemplo, no teu processo de fabricação, que tu viu os ganhos que tu teve, tu viu que na última linha tu só tem benefício. Isso. Tá? A questão da fibra de vidro, da microfibra, ela está muito ligada ao manuseio desse material com o operador. Então, o que acontece? Se a gente não tiver hoje, por exemplo, uma dosagem definida, um cálculo de traço bem definido, e eu simplesmente pegar a embalagem que vem de 20 quilos ou de 6 quilos e eu jogar no caminhão betoneira, aquilo vai vir para mim e eu vou perder. Primeiro, eu perco o material, porque aquilo lá, se eu tenho lá X reais por quilo, eu tenho uma perda que é, por exemplo, tu não trabalha hoje num ambiente com ausência de ar, de vento, quer dizer, tu trabalha num lugar ventilado porque tu tem que ter cura do concreto. O que acontece? Tu vai jogar num caminhão betoneiro, o que vai acontecer? Vai voar o material. Vai voar, vai vir para a roupa do operador, vai ficar lá, a máquina de lavar do rapaz lá vai ficar dias com aquele produto lá. Então, o que a gente criou? A gente criou embalagens hidrossolúveis para que tivessem vantagens, para que tu não tivesse acesso ao manuseio dele. Ou seja, só que essas embalagens, ela tem hoje uma limitação na tua dosagem hoje, porque tu pode ter hoje um traço no teu processo de fabricação menor do que 600 gramas por metro cúbico de concreto. Aí tu vai ter que fazer o quê? Abrir a embalagem e manusear. Então, assim, para mim, a única desvantagem é o manuseio. Só. O resto é só vantagem. Entendi. Tá? Por isso que a gente toma os cuidados hoje. A embalagem de 6 quilos, por exemplo, que é o mais usual no caminhão betoneira. Nós utilizamos hoje um traço. Eu sou contrário a algumas opiniões técnicas que muitos falam que a dosagem adequada mínima são 600 gramas por metro cúbico. Eu sou contra. Eu acho que, tu imagina, 600 gramas de um produto em 1 metro cúbico. Não, eu usei 5 quilos por metro cúbico. Não tem sentido nenhum. Fez o quê? Aquele piso. Caramba, quem foi que passou 5 quilos isso? por metro cúbico. Na época não foi Vergapol, né? O fornecedor disse, bota 5 quilos por metro cúbico. Rapaz, o cara lavou a burra contigo. Vendesse fibra com mas o que é dimensionamento, hoje teu piso tá até lá, não tem fissura, deu tudo certo, tu super dimensionou, tudo bem. Eu recomendo 1,2 kg por metro cúbico, no mínimo. O ideal mesmo, se é o mundo perfeito, seriam 2 quilos. Porque daí a gente tem uma homogeneidade muito maior, tá? O que não pode confundir é que daí quando tu tem cálculo de resistência do dimensionamento do piso, por exemplo, a macrofibra sim, eu uso de 6 a 8 quilos por metro cúbico porque ela tem a função estrutural. Mas foi macrofibra. Foi macrofibra. Macrofibra 5 quilos, tu atendeu a macrofibra, ok. A microfibra tem uma função diferente, então eu recomendo essa utilização. Então assim, quando a gente tem hoje uma embalagem de 6 quilos, que é o comercial hoje usando, e nós temos o cuidado no caminhão betoneira de fazer essa mistura, aí eu tenho menos problema. Tá? Mas a questão é basicamente essa que para mim e o mercado está desenvolvendo. Então, essa é a única desvantagem. Muito bom, cara. E na sua atuação aí, distribuindo esse produto, faz quanto tempo você está distribuindo isso? 1 ano. 1 ano, né? Ano. É pouco tempo, é recente. O que é que você tem assim de... A gente queria que você passasse aí tipo um caso de sucesso. Algumas obras que você aplicou e que conseguiu ótimos resultados ou conseguiu mais velocidade ou mais benefícios, enfim. Ou economia para o cliente. Qual tipo de obra que você teve a oportunidade de acompanhar, de abastecer e que trouxe benefícios? Em todas as obras que eu acompanhei, que a gente pôde fornecer, nós sempre tivemos a engenharia como primeiro plano. Então, quando nós tivemos uma obra que nós tivemos como dimensionar, calcular e fazer a equivalência em relação à redução do aço, em termos de produtividade hora-homem, quanto tempo nós iríamos ganhar com a produtividade dessa execução desse piso, nos nossos custos indiretos, a gente teve ganhos muito bons para o cliente. Isso com questões comerciais. Com questões técnicas, nós tivemos hoje, basicamente assim, grandes magazines hoje no Brasil, que a gente, de novo, a nossa ideia não é citar nomes, mas grandes magazines
do Brasil só usam a microfibra nos seus pisos industriais. Tá? Nós temos casos, quadras poliesportivas, nós temos mais de 10 espalhados no Brasil, com igrejas, tá? de vários segmentos aí. Pisos industriais, nós temos mais de 100 mil metros quadrados de pisos industriais. Caramba, executados. E todos, até hoje, eu não tive nenhuma reclamação em termos de vida útil, durabilidade ou nada. Só elogios. Então, hoje, a nossa experiência hoje de fornecimento que é pouco perto hoje dos grandes players. Hoje eu sou pequeno perto dos grandes fabricantes desse produto. Então, quando eu falo de 50, 60 toneladas por mês desse produto, para mim é um volume alto, mas para eles isso é 3 cargas de material. Só que hoje nós temos um consumo, uma instrução muito baixa nos nossos calculistas, porque poucos indicam esse produto nas suas obras. Então, esse nosso trabalho de informação, de divulgação, ele é muito importante para que todos tenham a segurança de poder indicar isso nas nossas obras. Hoje nós temos o quê? São muito mercados locais que usam, que deram certo, e o do boca a boca que funcionou bem e funcionou, sabe? Então, esses são grandes casos de sucesso que a gente tem. Santa Catarina, nós temos... pátios de manobra de aeroporto, que foi utilizado também a macrofibra e microfibra em conjunto. Então, nós temos hoje muitos casos aí de sucesso dessa solução e desse sistema no Brasil. Show de bola. Muito bom. Irmão, em relação aos pisos que você executou, e falando de cálculo estrutural, como você acabou de citar, você faz esse tipo de cálculo, né? Eu me lembro que você falou uma vez que calculava, que tem informação disso? Sim. Cálculo estrutural. Sim. É possível, através da composição de microfibras e macrofibras, enfim, reduzir espessura de concreto, reduzir resistência de concreto, reduzir aço a gente já sabe que é. Mas, economizar no volume de concreto, na resistência, que a gente sabe que um concreto de 30 MPa é mais caro do que um de 20. Agregando as micro e as macro, a gente consegue esse resultado? Bom, primeiro que a gente pode ter uma redução da relação água-cimento. Se nós tivermos essa redução de relação água-cimento, a gente tem uma redução no teor de água e a gente tem também uma redução no cimento para atingir resistências mais altas. Sim. Tá? Quando a gente fala nessa engenharia, nós temos hoje, por exemplo, o piso industrial que ele vai ser dimensionado para a gente poder atingir determinadas características. Eu vou ter hoje a minha necessidade final atribuída para a gente poder dimensionar, e a redução desse custo ele está muito mais na parte de relação água-cimento do que da parte de redução da espessura. Mas, Thiago, assim, quando a gente fala hoje em cobertura de concreto e a gente tem um produto que ele não vai ter agressividade da oxidação, por exemplo, da cobertura do concreto, que o aço ele oxida e ele tem uma vida útil menor dentro do concreto, por sua vez também pode diminuir a espessura da placa. Então, assim, é muito relativo, está muito ligado hoje à solução. Então, a gente já tem hoje, inclusive, sistemas de cálculo, software de cálculo, que hoje eu tenho parceiros que fazem isso, porque hoje eu não consigo hoje pegar todos eles e a gente dimensionar, mas nós temos hoje parceiros que já são incluídos essa solução e que já te dá todo o dimensionamento já pronto com essa solução. Então, já te dá redução de placa, já te dá teor água-cimento, já te dá todos os traços definidos para tu ter e possivelmente já redução de custo com mão de obra direta, indireta e com material, né? Que é o mais importante. Entendi. Bacana. Não sei se eu enrolei ou ficou claro. Ficou claro. Para mim ficou claro. Não sei se quem está assistindo ficou, mas se não ficou... Se não ficou, deixa comentário. Deixa comentário que a gente responde todos. Ou então assiste de novo. Se assistir pelo menos umas 10 vezes, você consegue entender. Né? Boa. Mas assistir melhor, né? Boa. Irmão, e em relação às obras que você já executou, já venceu, tem alguma assim que destaca, que você diz, caramba, essa obra aqui ficou para a história, bicho? Alguma que você queira relatar para a gente aqui? Um negócio diferenciado. É que é o seguinte, hoje quando a gente fala normalmente, as obras que nós tenhamos essas aplicações, elas são um pouco mais conservadoras em termos do seu sistema construtivo propriamente dito. Então, por exemplo,
uma ponte estaiada que ligou 2 continentes que tem 3 km de extensão. É possível de nós usarmos o tabuleiro? Sim, mas ainda tem muito receio dos próprios calculistas de utilização. Então, o pessoal vai mais na questão da parte do conservador, daquele que a gente vai usar, reduzir custo e não vai ter problema nunca mais. Porque tipos de obras de infraestrutura, elas requerem, por sua natureza, tipos de manutenção diferentes que a gente tem que estar preparado para isso. Sim. Então, hoje, se a gente pegar, por exemplo, uma obra para mim que em relação à macrofibra, por exemplo. Para mim, a macrofibra é hoje os PUCs, que é o pavimento urbano de concreto. Para mim, essas são as obras que a gente tinha com maior problemas de aplicação, solução e custo, que hoje, inclusive, é uma obra que ela pode ter um custo mais alto em relação ao asfalto, só que a vida útil dela é 5 vezes maior, em termos de manutenção, tá? Quando a gente tem esse tipo de solução. Quando a gente fala, por exemplo, da microfibra, para mim o caso é com as cargas que a gente usou nessas 100 mil metros de piso que a gente atribuiu aqui, onde metade a gente usou a microfibra, nós temos 6 toneladas de carga nesse piso lá, e até hoje a gente não tem nenhum tipo de fissura. Para mim esse hoje é o maior case que teve um volume muito alto de concreto. Entendi. Muito alto. Então, para mim essas são pode ser hoje mais conservador, porém é o caso de mais emblemático, assim, que para mim foi mais desafiador de utilização até de volume de material. Sim. Vê só, quando eu comecei a testar microfibra lá na nossa produção, eu não sabia exatamente como ia se comportar, qual a fibra que agregaria mais benefício ou não, então eu comecei a testar várias. Eu vi que a de vidro era mais barata. É uma fibra mais barata em comparação à de aço e em comparação à de polipropileno. Então eu comecei meus testes pela de vidro. Só que as fibras que eu comprei para utilizar eram rígidas. Era uma fibra dura, que se você enfiasse no dedo, por exemplo, ela entra, tanto a macro quanto a micro. E depois que eu comecei a utilizar as suas microfibras, vou fazer o merchandise dele agora, da Micropol, da Vergapol. Aí, tá certo. Isso aí. Ver o share. Quem for lá no canal da gente, Construção Celular, vai ver muitos vídeos eu falando das fibras. É uma fibra de vidro, só que ela é flexível, parecendo com a de polipropileno. Como é que funciona isso? Uma fibra de vidro é rígida, a outra é flexível. Porque existem vários tipos de fibras de vidro. Para mim, o vidro era só um. Na verdade, Thiago, essa foi a pergunta de todas a mais difícil que tu me fez até hoje. Eu vim aqui para lhe testar. Não somente por dificuldade técnica para explicação, mas, contudo, entretanto, todavia, essa é a pergunta de 1 milhão. Alguém já te perguntou isso? Não. Porque eu testei a fibra de vidro rígida e ela não agregou benefícios ao meu bloco. Essa flexível, sim. Mas por quê? Porque o segredo está no desenvolvimento da matéria-prima que nós usamos nesse tipo de fibra, porque ela não é uma fibra comum. Ela não é uma fibra de vidro que hoje tu vai pesquisar e vai ter. É uma fibra de vidro que eu levei muitos anos para chegar no ponto ideal de ver qual é a fibra que eu uso no vergalhão, por exemplo. Então ela é uma fibra mutante. Não é uma fibra de vidro normal. Ela padrão. não é ela uma coisa mutante. Que você criou. Na verdade, em condições de descobrir qual era o fabricante do mundo que era capaz de desenvolver um produto tão bom assim, com características mecânicas. É que eu não vou responder explicitamente, claro. Eu vou responder indiretamente, mas quem vê o vídeo assistir de novo vai perceber que lá no início eu falei que existem tipos de fibra de vidro diferentes umas das outras. Sim. Que são algumas álcool resistentes, outras com alto módulo, outras que são resistentes à condutividade térmica, elétrica, etc. Então, na verdade, o que a gente tem nesse produto, Thiago, eu vou responder porque é o podcast de vocês. Cuidado com o segredo comercial. Na verdade, ela é um blend de características mecânicas. Ela não é uma fibra que eu vou ter uma coisa só. Ela é uma fibra que ela é um blend de todas essas características para atingir esse tipo de propriedade mecânica que a gente teve uma solução tão boa nessa tua aplicação. Então, essa é a resposta. E quando a gente compara, eu me lembro que uma vez você disse que ela é mais resistente. Quando a gente compara, por exemplo, com o polipropileno, em relação à resistência, assim, absorver água, eu já percebi que ela absorve mais. Em relação à resistência, ela é mais resistente do que o polipropileno? A tração e ao módulo, sim.
Então, o polipropileno, ele tem uma diferença porque ele não é um produto, uma matéria-prima tão comum de se achar para a gente desenvolver. Tá? Ela tem suas aplicações muito específicas. A fibra de vidro, ela tem uma característica mecânica muito mais alta, inclusive ela tem uma questão chamada ponto de fusão muito alto, porque a gente fala, é mais um assunto polêmico aqui, por exemplo, como que o teu produto, o teu bloco vai se comportar, por exemplo, em situações de incêndio, por exemplo? Isso é importante salientar, porque o concreto celular ele é considerado corta-fogo. Tem muita gente que compra o bloco para utilizar na função corta-fogo. Então, se eu coloco... Qual foi a fibra que você falou que ela é mais resistente? A de vidro ou a de polipropileno? De vidro. A de vidro. Então, a gente está no caminho certo. Porque eu comecei usando polipropileno. Depois que eu mudei para a sua, ele ficou melhor e quer dizer que ele está mais resistente ao fogo também. E o que acontece? Na verdade, a resistência ao fogo, o vidro é muito maior. Por quê? Porque o fundamento do vidro é a sílica. Sim. Tá? E o que acontece? Se a gente pegar o ponto de fusão do aço hoje, nós falamos em 1408 graus, ponto de fusão. O vidro, ponto de fusão dele é 2000 graus. Então ele já é mais alto. Então, tecla SAP, ponto de fusão, é a temperatura que você tem que chegar para transformar o sólido em líquido. Exato, para alterar o estado do material. Boa. Tá? Para alterar o estado do material. A gente brincava muito no aço que o pessoal fala, mas em que temperatura que o aço derrete? O aço não derrete porque ele não é um picolé. O que derrete é o picolé. Isso é verdade. Né? Ele funde. Então o ponto de fusão dele é 1400 graus. E o vidro é 2000 graus, ou seja, se eu tiver uma situação peculiar de incêndio, eu não vou ter as propriedades mecânicas dele alteradas. Não dá para chegar a essa temperatura. Vai ser bem difícil. Mas quando você vai para o polipropileno é um tecido, né? O polipropileno ele tem um ponto então, de fusão dele é bem mais baixo. Bem mais baixo. Entendi. Claro que são questões muito específicas que a gente está entrando aqui, né? Que a gente está hoje discorrendo bem o assunto fibra. E aí, sobre fibra, tu tem noção de quanto tempo que se utilizam fibras no concreto? Não você especificamente, mas que na história... Porque, por exemplo, o concreto celular que a gente usa, começaram a estudar e trabalhar em 1920. É algo inovador, mas é algo que já é conhecido há 100 anos. O que a gente fala, por exemplo, também, né, um outro briefing, né, uma outra puxada do nosso podcast número 1, né? Quando a gente fala em história do concreto, nós falamos de um produto jovem. O concreto armado, nós falamos o quê? 140 anos, por aí. O que se usava antes? Que a gente citou também. Usava-se antes nas construções óleo de baleia, argila e bambu. As antigas construções lá, né, nas épocas dos nossos tatatá. O que acontece com a fibra? Ela não deixa de ser um aditivo que se usa hoje em soluções, em obras que sejam necessárias, uma estruturação dela. Já teve pessoas que usam fibra de coco, fibra de bambu, a própria fibra da cenoura, quando ela é retirado o líquido dela, por exemplo, que ela tem resistências altas, então são tendências de retomar esses estudos que eram lá nos nossos antepassados. Então, assim, a história da utilização da fibra no concreto eu desconheço. Porém, no Brasil, a gente fala hoje que pelo menos há 15 anos. Só que há 15 anos atrás era algo novo, algo jovem. Hoje, os fabricantes de microfibra, empresas que vendem esse produto no Brasil, que eu tive a oportunidade de ter uma ótima relação, essas pessoas já disseram, há 15 anos atrás a gente estava roendo o osso, como se diz, porque ninguém conhecia. Hoje já é algo muito mais, que já está quente, como a gente diz, que é com a divulgação, com a utilização e o produto dando certo. Exatamente. Eu sei que eu falei bastante, mas eu queria fazer uma correção. Uma correção. Tu me fez uma pergunta e eu preciso responder aqui das questões e soluções emblemáticas também da utilização da microfibra está nos teus blocos de concreto celular. Esse para mim foi um case também que a gente divulgou junto. E é verdade.
porque a gente estava falando em obras específicas e não me veio por conta da solução, o produto. Que, na verdade, tu tem uma escala hoje maior do que, por exemplo, uma obra dessa que eu executei. Então, assim, ó, porque tu tens hoje continuidade na utilização. Tu não teve um uso só, tu teve um uso recorrente. Então, para mim, hoje, foi a tua utilização hoje no concreto do bloco de concreto celular é um dos cases hoje de sucesso da microfibra que a gente teve. É inovação na fibra aqui, meu amigo. Verdade, inovação verdade. da fibra. E eu tive o tempo de corrigir, porque senão eu ia te pedir pra gente fazer uma nota. Você lembrou a tempo, veio na memória. A fibra ela pode diminuir a vida útil do concreto? Não. Não tem sentido, Não né? tem sentido diminuir. Não tem sentido. Talvez numa resposta um pouco mais popular. Prejudicar o concreto, ela não prejudica. Ah, mas eu vou usar e pode prejudicar, vai diminuir a resistência, vai... Não. Só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Show de bola. Só tem a ganhar. Mas o nosso tempo está no fim, eu já estou satisfeito. Tem mais alguma pergunta? Eu também. Já esclareceu bastante. Já trabalhei muito com fibra e agora tecnicamente formado em engenharia de fibra, eu fico muito mais confortável em trabalhar com isso. É interessante a gente citar, né, Thiago, que eu sempre gosto muito de conversar também agora com o nosso parceiro, que a gente está difundindo mais essas informações, e é importante a gente deixar claro também que é interessante só uma informação de bastidor, né? Como a gente faz uma conversa mais informal, a história do primeiro podcast que a gente teve foi bem assim, ó. Vamos. Sempre assim, né? E hoje, a gente agendou o podcast hoje, né? Então a gente não teve o tempo, talvez, de preparar um material, mas assim que a gente faz melhor, que a gente vai falando e divulgando melhor para todo mundo, que entenda melhor, algo que vem na cabeça assim de uma maneira mais lúcida, né? Mais saudável. Foi de última hora, mas foi caprichado. A gente caprichado e deu certo. Investiu nesse negócio. Então, Alexandre, meu irmão, obrigado. Foi um prazer tê-lo novamente aqui. É isso aí, prazer ter você aqui no nosso podcast mais uma vez, Casa Nova. Estreando aí na nossa casa nova. E se você me autorizar, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os seus contatos da Micropol, Vergapol, para o pessoal entrar em contato e, quem sabe, utilizar as fibras, comprar milhões e milhões de fibras. Com certeza. Né? E você mandar a comissão para a gente, entendeu? Com certeza. Tá vendendo fibra, mandando a comissão, isso aí é importante também. E quem sabe em breve teremos mais novidades por aí, né? Isso aí. É importante. É isso aí. Isso aí. Quem sabe não acontece uma fusão Vergapol, construção celular, todo mundo junto aí. Tudo é possível. Exatamente. Tudo é possível. Concreto celular de fibra, o vergalhão de concreto celular. É demais, né? Aí o bloco com vergalhão de fibra de vidro. Olha aí, bloco estrutural. Olha, com certeza. Já é mais um passo, né? Novidades novas estão a por vir. É isso aí. Então, sem querer a gente deu um spoiler aí, mas estamos estudando, né, pessoal? Não podemos prometer para ontem, mas realmente virão algumas coisas aí. Exatamente. Então, é isso aí. Obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Mais um episódio, espero que tenha gostado. Os contatos do Alexandre, da empresa dele, estão aqui na descrição. Os contatos de construção celular também. Isso, os contatos dos nossos patrocinadores estão aqui na descrição. Não deixe de cotar, não deixe de utilizar nas suas obras. Também não esquece de deixar o seu like, se inscreve, deixa um comentário, fala pra gente o que você achou, se tiver alguma dúvida, ou se quiser ver o Alexandre aqui pra gente tocar a música no Fantástico, né, terceira vez, também avisa aqui pra gente e vai ser um prazer responder todos os comentários. E escreve aqui embaixo se você já utilizou algum tipo de fibra, micro, macro, seja o que for, qual foi a sua experiência, o resultado. Qualquer experiência a mais é bem-vinda aqui para o nosso debate. Com certeza. E se faltou alguma coisa, manda aí. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Alexandre, obrigado. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Eu que agradeço. Nos vemos no próximo episódio. Valeu. Fechou.